Constitucional, não diz que é Supremo Tribunal. Questão na bata barra resolvida para o Tribunal Constitucional. Não diz que se um dia, como se foi necessário próprio, e para destituir naquele órgão para que a Guiné-Bissau tenha Supremo Tribunal. Essa é a minha opinião. Desculpa, mas quem trabalha para fazer justiça, tu acaba não, tem tribunais. Supremo Tribunal, quando não acaba aquele tribunais, não tem. Buta no Conselho Superior de Magistratura, tudo tem, que eles não continuam. Agora, Supremo Tribunal, repara uma coisa. Supremo Tribunal é malangue, que é que manda não falou como aqui, um órgão tem que acabar aqui. Não vai para a eleição legislativa, onde é que uma dense 15 não reclama como ele tem 27 deputados, como ele tem mais do que ele. E leva-se contencioso eleitoral, o que acontece? O Supremo Tribunal puntal de um elemento, vou fazer reclamação na base e falar não, vou fazer reclamação na CNE e falar não, e indiferir esse documento liminarmente. Liminarmente, foi. Exatamente. A nós não fala não, mas tem culpa e tem que começar lá na base, para começar a subir. Se aqueles que atendem, depois o torno recurso para o Supremo Tribunal. Bom, certo. Supremo Tribunal até ali tem razão. Então, se Domingos Simões Pereira leva também um contencioso eleitoral, tu que está chegando a pedir aclaração ao Supremo Tribunal de Justiça. Que é como aqui, mesmo o Supremo Tribunal de Justiça, que aponta Domingos Simões Pereira, de igual modo que aponta Madense aqui, que vou fazer reclamação na base, se ela falar não, na CNE eu faço, se ela falar não, indiferir também liminarmente, vou tornar esse documento de esse caminho. Mas que faço aquilo, e receber documento de aquilo, com tanta atrocidade que aconteceu, e receber, e pegar na parcial. Então, não está mostrando de como alguma coisa que não bate certo no Supremo Tribunal. E acaba de servir como advogado, e apontar contra ele. E falta ainda ata ainda. Exatamente. Ele Supremo Tribunal e viste camisa de advogado daquele partido. Mas o Supremo Tribunal de Justiça diz que se como Mandense 15 ilegalizado no Supremo Tribunal. PRS ilegalizado no Supremo Tribunal. A PDGB ilegalizado lá. PGC ilegalizado lá. Então, para isso, e que pode ter um partido de primeira e que pode ter um partido de segunda. Tudo partido e partido. Porque é legalizado no Supremo Tribunal. Então, ele como detecta uma grande série de dúvida, imparcialidade daquele caso. Então, ele como de imperativo não tem no Tribunal Constitucional. Até que o governo tem esse Tribunal Constitucional. Por que como aqui não precisa por ter? Não tem que ter nele. Repara uma coisa, é a Constituição que não falou dele. Quem fazia a Constituição a Sibelo Presidente e João Bernardo Nilo Vieira para tomar tudo poder para dar para o Presidente da República. Gente não falou como o Omar Sissoko também para presidir o Conselho de Ministros, para ver ninguém. Mas se como o Omar Sissoko está presidindo desse vontade. Mas próprio. Sim, mas Seco, o que é que está defendendo? Seco, o que é que está defendendo? Na boa ideia, está defendendo sistema presidencialista ou sim? Não, é preciso, não foi muito bem claro no contexto. Se não falou de questão presidencialismo, com o semipresidencialismo, a mim preferi. Quem mais gostava dele? A mim, que mais gosta dele e é atual que não tem semipresidencialismo, é isso que não tem. Mas só que a Constituição tem que estar mudada. De separação de poderes, Né? Exatamente, esse que a mim gosta dele. Mas agora, aquele parte lá que a gente não insiste que ele, como o Omar Sissoko está presidindo o Conselho de Ministros, quem que põe lá e que o Omar Sissoko ocupou-la. Está escrito na linha M de Constituição da República, artigo 68, a linha M que está falando, Presidente da República está presidir o Conselho de Ministros quando que entende. E que aquela que está. Então, se o Omar Sissoko vai ele entender, tem que trabalhar. E aquele que pula não. E Constituição da República que pula. Agora, o que é que a gente se mais? E chegar, Omar Bin lá, e o dia que lá, e tem que estar contando aquele. Agora, o Omar Sissoko, nem se o Conselho de Ministros não fazer meia nota aos próprios. Se me vai lá, porque a Constituição que fala, quando que entende, ela vai. Portanto, aquilo que tem problema. Agora, não tem que estar se para coisa. Não tem que estar mudando mangas de porque tem vários lacunas na Constituição da República, porque e precisa por não entender também que grave crise. Porque a Constituição da República falou. Exatamente. Mas é matéria que revido. Não, é matéria que tem que estar revido. Não tem que entender que grave crise. Porque o Presidente da República. Exatamente. O Presidente da República está batendo o governo porque tem grave crise. Mas que grave crise? Não tem que, naquele artigo não tem que criar linhas lá. Para não saber o que é que está a constituir grave crise. Grave crise, porque se o ponto alguém gosta que é grave crise, ninguém nunca sabe o que é grave crise. Nunca sabe. Agora, é preciso vai ser do mais explícita na Constituição da República. O que é grave crise? Nós não tem que estar sabendo. É ponto, tem que estar revido. Isso tem que estar revido.
É ponto, tem que estar revido. Para não saber o que é grave Bom, crise. isso significa que, atenção, esse programa vai ficar retido como não conselhar como subsídio, nós estamos a defender para ir revido também artigo que na papel de exoneração do governo daquele que está constituindo grave crise política. A nós, guineenses, não precisa de saber o que é que o presidente podia falar como nós está perante uma grave crise política para poder exonerar o primeiro-ministro, certo? Claro. Yeah. E esse próprio, porque a nós não precisa saber o que é grave crise. Porque o Presidente da República está batendo porque tem grave crise. Agora, o que é grave crise agora? A menção puta que é grave crise, nunca sabe. Agora, é preciso, para estar muito bem explícita lá. Mas não pontua, porque a menção o que é grave crise? Maioria porque que é grave para vós? Que é grave para vós pode ser grave para mim. Agora, exatamente, é isso mesmo. Boa, eu não me chegar. Fantástico, isso mesmo. Então, é preciso também, faz parte, esse artigo faz parte, digamos, de revisão constitucional. O que é que está determina grave crise? Mas tendo em conta o poder judicial, tem que ser um poder imparcial. Ora que o Presidente da República tem que vai nomear 2 juízes e depois tem que nomear quem quer ser o Presidente do Tribunal Constitucional. Seco, como é que estou a ponto? Não, o segundo, é ponto ali, a mente sugeriba, para não passar para poder a Assembleia, de uma maneira que é tentado não fazer em outras partes do mundo. Segundo nota própria, tem na Portugal, salvo erro, e está cuidando para a Assembleia Nacional Popular. A não tem que fazer o seguinte, até a Procuradoria-Geral de República não diz aqui função para a Assembleia. Então, isso quer dizer, e dá mais autonomia ao próprio governo. Para ver o quê? Quem que ganha a eleição e não governa, e ele que tem que estar próprio nome do Procurador-Geral da República. Esse ponto a mente é defender. Mas quem ganha não tem que especificar, porque tem a tua projeto de revisão e cá está claro. Por exemplo, se contra um partido ganha com maioria absoluta ou maioria qualificada, e preciso mais fazer outra coisa. Pensa nome que indica que ela está nomeado como primeiro-ministro. Agora, se partido ganha com maioria relativa, suma nesse caso de eleições de 10 de março, daí que precisado de coligação. Exatamente. Exatamente. E agora, pensa como é grupo tem que fazer mais trabalho nesse ponto. Porque exatamente. Porque se o partido sai de maioria absoluta ou maioria qualificada, ele precisa de fazer mais nenhum tipo de coligação. E o presidente mais que tem que pensar mais outra coisa, a não ser para nomear alguém que eles indicam como primeiro-ministro. O que eu acho? Exatamente. Então, ele comanda é ponto também e dirige muito bem. O Presidente da República acabou de bater continuar no meu Procurador-Geral da República. Agora, ele tem que fazer o seguinte: partido que ganha a eleição com maioria absoluta, não se vê como é que tem que indicar nome a alguém que na base do Presidente da Assembleia Nacional Popular e tem que ter indicar também nome de alguém que na base do Procurador-Geral da República. Então, é nome que está levado para a Assembleia e discutido e votado na Assembleia Nacional Popular. E logo o Presidente da República automaticamente tem que impor Procurador-Geral da República para nome solicitado para o governo. É ponto de ser assim. Para partido. Sim, para partido, exato. Para partido que não governa, sim. Para partido que não governa. Boa noite. Então, agora, a mensagem está bem de uma. Está fazendo mais sentido assim, de que o próprio Presidente da República continua a indicar, bata nomear Procurador-Geral da República. Ou então, por não fazer um órgão independente. Se uma maneira que seja do Supremo Tribunal de Justiça. Até está bem processo. Para eles bater leis e cabeça, antes deles juiz. Está bem bom. Para ser um órgão independente, para eles autonomia. Então, vai ficar retido, vou não concordar comigo, porque a mim de pensamento, para falar de como, naquilo que tem a ver com o Tribunal Constitucional, atendendo como a justiça e um órgão independente. Aliás, se deve ser não independente de política, vai por ter credibilidade. Assim. E, nesse caso, não está aconselhar o Presidente da República vai ter poderes para bater no meio juízes no Tribunal Constitucional. Claro. Porque o Presidente da República, aliás, ele que está em posse, ele tudo. Mesmo na atual Constituição, quem que está em posse, juízes e próprio Presidente da República. Claro. Como para indicar o nome, para falar de falar um tal que nasceu
ou que não participa no Tribunal Constitucional, que ser juiz no Tribunal Constitucional, a mim malamente encolhe a imparcialidade. Não, eu também não concordo com aquele ponto. Então, Não, nesse caso, e cá tem essa autonomia, e cá tem essa independência. Exatamente. O Presidente da República... O Tribunal Constitucional, cada vez tem autonomia, se nomeado dos gente se nomeado dos gente lá para o Tribunal Constitucional, 5 que é proposta. E dos nomeados para a Assembleia Nacional, nomeado para a Corte Suprema do Tribunal, nesse caso, magistratura. Nós estamos a misturar poder político com poder judicial, porque a Assembleia é poder político. Presidência também é poder político. E agora que não é papel Tribunal Constitucional, não é papel poder judiciário. Normalmente tem que ser do poder totalmente Capurina liga. Então, e acaba de pena para não querer o Tribunal Constitucional, porque ainda bem dado mais outro. Exatamente. Ainda bem dado é guerra no futuro e preciso para não ter desde já ser autonomia que ser independência. Exatamente. É por isso. Agora, se não tem que ser autonomia. Sim, sim. Porque o problema atual que não tem na ESC, que não está nele, é como juízes vendidos, do juízes do Supremo Tribunal, é comprado papel, ou, aliás, para tudo outras formações políticas. Aquilo aqui é problema que não tem aonde. Se não olhar como o Supremo que conseguir tomar decisão, na prazo que é dado para um político. Então, para não poder tornar a revisão constitucional não tem que ultrapassar o problema que não tem a OS. Na matéria de não aconselhar para o presidente participar na de juízes para o Tribunal Constitucional. E cá tem a autonomia e acaba a pena, então não avança com o Tribunal Constitucional. E acaba a pena. E melhor não diz Supremo bata para a Guiné-Bissau. É melhor. É preferível. Não queria Tribunal Constitucional, certo? Não. Porque, vou lembrar, Supremo Tribunal está vestido na camisa de Tribunal Constitucional. Está agindo na veste de Tribunal Constitucional. Exato. Ali não é separar. A ideia de separar é uma ideia muito boa. Que é que não quer defender e para falar com uma presidente na cuja juízes do Tribunal Constitucional. É que por isso. Logo, e cá tem a autonomia. E cá tem essa autonomia e cá tem essa independência. Exatamente. Logo, ainda bem criar um conflito entre poder político e poder judicial. E gravíssimo. Poder político com poder judicial posterior. Lá, e preciso não discutir tudo o ponto dele a osso. A mesma dia, mala uma vez. Não ouviu. A mim preferi para não fazer um ano num ponto para não discutir, tô que limpo posto, não começar a cambiar no outro ponto. De que não fazer 24 horas num ponto e bindar no futuro problema. Em vez de não comprar problema para o futuro, não fazer um ano, não discutir um ponto. E preciso, ora que não se para eles. Tribunal Constitucional e tem que ter dado desde já essa autonomia, essa independência. Porque tem poder político. Exatamente. Porque tem interferência de poder político. Tem interferência de poder político e que ela não está lá, porque o Supremo Tribunal de Justiça está influenciado por poder político que ela põe é negar trabalho até a osso. Agora, se não tiver mais uma, não é mais que ainda outro erro igualzinho com o Supremo Tribunal de Justiça, não continua. É melhor não dizer Supremo Tribunal, para não dizer lá. O Tribunal Constitucional, então é melhor não dizer lá, não fique justamente separado. Ou então, não dar-se autonomia, que é independência. Isso que é verdade. Se não se vê como no Canadá, porque que é como a gente não fala, não, o Supremo Tribunal e tem influenciado para partido A, partido B, porque tem influência de influência de poder político a poder judicial, não fala, não acaba com ele. Então, o que é como o presidente da República tem que estar nomeado 2 juízes no Tribunal Constitucional? Então, tem gosto.
não está a criar mais influência de poder político a poder judicial. A poder judicial. Muito não bem. não sai aqui mesmo problema, nunca de Guiné Cana acaba. Não sai no Supremo Tribunal, não vai cair no mesmo problema mas no Tribunal Constitucional. Então, nota pedir a atual Comissão Técnica para a Revisão Constitucional para retirar que possibilidade de falar Presidente da República ou Assembleia tem que pôr 2 juízes que ele misturar justiça e que ele caçadria. Exato. E essa sabe. Certo, falando de coisa de campanha que a gente marcha que a gente na perspectiva ali na Europa, em Catantindi, se contra nós está na pré-campanha de 2025 ou 2024, que a COPEJA se está na fazer, que é que explica, enquadra um bocadinho. Sim, e que PSC que está na fazer aquela nyerma mala. Repara uma coisa, Sambanguana que está na fazer isso. Ora, eu preciso não bata, a mim também diretamente assunto. A mim sempre tinha palavras diretas. Repara uma coisa, e falar de como comunidade guinense na diáspora é na organiza uma marcha na Bruxelas. Bajubi, Bakingi cabeçário de que organização? Ativistas de Sambanguana, dirigentes, que milícias que Sambanguana põe como dirigentes na atual liderança do PCC, e eles que vão organizar aquela e eles que vão matar lá. Como agora que gente por bem certa como e comunidade guinense que fazem. E PCC que organizar através de Sambanguana. E falar de como na Lisboa ainda fazia uma marcha, onde a comunidade guinense organiza uma marcha na Lisboa, mas domingos convidado na Kikau. E que a verdade. Quem que organiza aquela e a comunidade guinense. Mas lá não boca fazer parte do Ocidente. E que no Ocidente não trabalha. Lá. A mim também no Ocidente não trabalha. Não faz parte da comunidade, não faz parte. Não faz. Mas a mim cabela que é como essas relações manguana na fala comunidade guineense que organiza isso. Não, para ir falar simpatizantes de Sambanguana é para fazer marcha. Assim, e está tendo bom conceito que não pode encaixar. Ativistas com simpatizantes de Sambanguana que estão a fazer evento. Mas repara uma coisa, Malan, desde já que eu toco nesse ponto. A não se evidente muito como não começar na Ocidente, depois também vai terminar na continente africano. Ingleses bem Estados Unidos da América e vai povoar Estados Unidos da América na altura índios que estavam lá. E povoar lá e permanecer lá. Mas contra a América, toma-se independência. Cada dia que houve, naquela data de ser independência, Estados americanos vêm para a Inglaterra e proclamam aquela festa de ser independência. Você quer ouvir? Nunca. Você quer ouvir Mali e vir no Ocidente para proclamar festa de ser independência? Um político, um partido político faz isso nunca. Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, de gente chega de vir para o Ocidente para vir proclamar? Nunca. Nunca, não. Butiga do Obi Malan Dedi Kubunashi, político na firma na rádio internacional, na fala de que ele me ser do primeiro-ministro, de que ele me ser do presidente da República, de que ele me ser do deputado, para ir falar que Estado e narco-Estado. Butiga do Obi, político papel. Nunca assiste. Boca assistir. Então, isso tudo acontece nessa banguana. Então, ele comandante sempre não está falando como. Ora que essa banguana na papel, para a gente associar com o PSC, aquele é que PSC, aquele é sambanguana que na papel. Essa ideia, essa intenção. Mas repara uma coisa, a nós não mames que não papéis leva 11 anos na luta de que pega manduco para guerra contra os zucos estrangeiros. Contra data que eles iam ficar livres de que os zucos estrangeiros não estão comemorar 24 de setembro. Certo. Gosto agora, se falar de como aquela festa tem que estar organizado para órgãos de soberania. Porque não falou do órgão de soberania, não falou Assembleia, tribunais. Assembleia, governo, ANP e governo. Presidência. Exato. Sim. Então, se contra o governo como sendo órgão executivo, ele que tem que estar fazendo aqui preparação. Ora que faz aqui preparação, e bem tem agora aquele evento marcante que está tirando lágrima na olho para não lembrar fim de sacrifício de 11 anos de luta com uma mesa banamada.
presidente da república está fazendo agora que ele se escuta lá. E que por acaso que falaram como presidente da república é chefe de estado e símbolo de unidade e garante de independência nacional e da constituição da república e supremo das forças armadas revolucionárias do povo. E está firma e faz aqui esse discurso. Mas que comanda domingo se nós esperar, agora quando fala domingo, Sambanguana. E que pode bem Guiné para junta com o próprio órgão de soberania para ir firma como sendo um cidadão para ir manter aquele festa lá. Em vez de ir para lá, Suíça, como para fazer aquele festa na própria Suíça. Repara uma coisa, a nós, Sambanguana, é recusado que marcha. Segundo a informação, estão a usar associações para falar eles que não fazem, para eles Sambanguana e vai afirmar. Essa é uma vergonha nacional. Ele comanda na marcha que realizado na Bruxelas, emite primeiro pedido, governo Cusalanegles, vai em nome de comunidade guinense que não é radicada na Cusala. E que como é nome de partido que vai que não papiar no programa de Leopoldo, ser muito claro. Sim. Porque um dos colaboradores de Último Lupa, que vive lá, e tem gravações de áudio de coisa que publicado na rádio. Não entende? E mesmo coisa que fazer, que como gosta que acontece na Basília, na coisa de Bruxelas, na marcha de Bruxelas, eles acabam no nome de partido. Vai lá no nome de comunidade de Guiné-Bissau que vive lá. Exato. Mesma coisa que continua a fazer. E que mesmo tática que Sambanguana continua a fazer. Mas ele comanda mal, ora não fala com a Sambanguana que consegue política, Sambanguana é pior político que Guiné-Bissau consegue. Quem está entendendo como a mim odia na Sambanguana, a mim nunca odia. Se encontrar aquela água não falar mantém. Mas só que política que diz, política separatista, política religioso, política regionalismo, política separatista que diz a hoje um dia filhos de Guiné está dividido. Esse que me encontra, me odia filhos de Guiné unido. Então ele comanda a não nome de barra resgatar aqueles valores da América Cabral. Que eu falo, divisa de PAICC é unidade e luta. A nós agora não estamos unidos para não lutar para progresso. E essa que não é a intenção. Agora, para lutar para progresso e fim de carreira política de Domingos Simões Pereira. Porque enquanto Domingos Simões Pereira continua a exercer política ativa na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau não vai para retrocesso com ideias retrógradas. Para ver de quê? Porque ele tem só ideias retrógradas. Ora, como eu não falei, tem ideias retrógradas, não falei, tem política do Ocidente. Guiné-Bissau é continente africano, e continente europeu. Agora, se ele me bata promover marchas